Vamos iniciar a apresentação de hoje falando sobre os produtos de bovinos em pasto. Então, a gente reuniu aqui todos os detalhes referentes à nutrição dos bovinos de corte de leite, tá? Então, como a gente faz uma apresentaçãozinha geral, é interessante que vocês conheçam essa parte específica do ruminante. Por que eles são chamados de animais ruminantes? Então, apesar da gente estar tratando de produtos específicos para bovinos, né, e vacas de leite, eles se incluem nessa categoria de ruminantes. E a gente tem outros produtos de outras espécies que também são ruminantes, né? Mas por que eles são chamados de ruminante? Porque ele tem um sistema digestório específico, adaptado para justamente receber essa alimentação do vegetal, como capim, silagem, palma, torta de algodão. Então, num organismo dele, no sistema digestório, eles têm quatro Compartimentos. compartimentos, isso. Compartimentos. Obrigada, Luan. Quatro compartimentos diferentes da gente, né, que só tem um. Então, por que eles têm isso? Devido à dificuldade mesmo de fazer essa digestão, de quebrar essa cadeia, né, de celulose e transformar ela digestiva. Então, dentro do rumen dele, Exatamente. tem essas bactérias específicas, né, que vão favorecer esse processo de digestão. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós utilizamos tecnologias que é da linha mais, que vai justamente dar um boom nesse processo de digestão. Então, vocês vão conhecer mais lá na frente. Então, por isso que é interessante que vocês saibam disso. Então, quando a gente fala Certo. de manejo nutricional, é importante que vocês saibam que, além da nutrição que a gente oferta para o cliente dar ao seu animal, eles também têm a necessidade de estar com a vegetação, que a gente chama de volumoso, né? Então, a gente oferta esse volumoso também, o cliente, na verdade, e eles ficam ao mesmo tempo dando a vegetação e a nutrição. Por isso que nós temos produtos que eles são diversificados. Eles, uma hora, são propícios naquele momento da chuva e no momento da seca. Então, é super importante que vocês saibam essa diferenciação do capim. Então, por isso que o volumoso a gente chama de pasto, capim de corte, palma forrageira, os resíduos industriais de cervejaria e biscoito, e alimentos de boa digestibilidade e bom teor de proteína e energia. Por que a gente está comentando sobre isso? Porque nós temos também os concentrados proteicos, né? Que são, na verdade, eles foram elaborados no intuito de estar dentro do volumoso para favorecer também a nutrição desse animal. Então, por isso que esses conceitos é importante que vocês dominem um pouquinho, né? Porque vai fazer parte da nomenclatura de venda de vocês. Principalmente quando vocês estiverem vendendo os concentrados proteicos, que são os farelados, né? Que vocês conhecem, o Protemax, o farelo enriquecido, qual mais, Luan? O proteico ruminar, né? Então, todos esses são chamados Pronto, de concentrados. 180. Isso, o Proto 180. Agora um outro que a gente vai lançar, que é o Proto 280, né? É um produto novo. E o Protemax, né? Isso. Então, são concentrados que vão ser adicionados no volumoso, que é o pasto, o capim, a palma, que vai complementar, na verdade, a nutrição desse animal, certo? Então, por isso que é Sem falar interessante. que são uma ótima opção, principalmente na época da seca, para os clientes que querem fugir de milho e soja, por conta de serem commodities e geralmente terem um alto valor agregado no mercado. Isso mesmo. É importante, gente, que vocês conheçam também que nesse período, né, de 12 meses que complementa um ano, né, que corresponde a um ano, a gente tem as estações do ano. Então, a depender dessas estações, a gente tem também uma característica específica do capim. Então, por que a gente traz isso? Porque vocês precisam conhecer essas estações, essas características do capim,
para vocês saberem mais ou menos qual é o tipo de produto que vocês podem ofertar para aquele período específico. Porque o capim, ele é composto de quase 75% de água e quase 55% de matéria seca. Dentro dessa matéria seca é composta por proteína, energias, minerais, fibras não digestíveis, que tudo isso complementa a questão nutricional da alimentação do ruminante, para o ruminante. Então, por exemplo, nós temos esse capim aqui que é propício das cheias, né? Então, 10 quilos desse capim contém o quê? 7 quilos de água e 3 quilos de capim, né? Dentro dele tem 240 gramas de proteína. É uma quantidade importante para o animal. Só que se a gente passa para um capim, ele um pouquinho mais rasteiro, né? E veja que a qualidade é diferente. Em 10 quilos desse capim, 6 quilos é de água e 4 quilos é de capim. Então, ele tem 40 gramas de proteína a menos. E esse capim que ele é seco, em 10 quilos eu tenho 50% de água e 50% de capim. Olha a quantidade de proteína como cai. Então, de 240 nas cheias de proteína, ele caiu, num período de seca, para 150 gramas de proteína. Então, isso dá uma ideia de que se o cliente opta, insiste para que o animal fique consumindo esse capim de baixa qualidade, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perder peso, vai perder carne magra. Então, não é interessante, né, o pequeno produtor ele ficar somente alimentando o animal com esse tipo de alimento. Por isso que a gente entra com a nutrição. Pode complementar. Anderson aqui. E no caso, assim, a gente vê muito aqui no interior, o pessoal produzindo feno, o pessoal consumindo muito feno, que no caso já é um capim seco, né? Correto? Aham. E nesse caso, como ele está disponibilizando esse feno para os animais? Ele tá disponibilizando com muito menor proteína, ele tem que complementar com outra coisa? Luan? Sim, exatamente. O que acontece? O capim, né, lembrando aí da fisiologia de uma planta, ele vai ter aí essas três fases aí bem distintas, né, que é quando ele está verde, maduro e seco, certo? O capim, quando ele está verde, ele está ali com a alta concentração proteica, né? E também com uma alta quantidade de água ali na sua composição. Então, é um capim de ótima digestibilidade, né? E outra coisa importante é que nesse período que o capim está verde, que é o atual agora que a gente vê, o pessoal não dá ração ao gado, gosta de dar uma segurada. Até porque com esse capim bem digestivo, as vacas comem melhor, certo? Conforme o capim ele vai secando, o nível de proteína ele desce justamente porque a planta ainda está em desenvolvimento, em crescimento. Então ela perde proteína, mas ela ganha ali fibra, estrutura fibrosa, certo? Que aí lá na frente, né, o pessoal geralmente quando o capim ali está maduro para seco, eles aproveitam esse capim um pouco mais passado, não é o capim nem muito seco, nem muito maduro, mas eles aproveitam esse capim um pouco passado, como é o teor proteico, só que ele é melhor armazenado do que um capim verde, certo? Porque o camarada ele pode ensilar ou ele pode fenar esse capim. A forma mais barata é ele fenar. Então ele pega esse capim seco, né, com teor menor de proteína, mas com uma boa qualidade fibrosa e armazena esse volumoso, né, de forma mais barata do que ele ensilar. Por isso que o pessoal usa feno. Deu mais momento para entender, Anderson? Beleza. De certa forma, então, é um produto mais barato, né? Se torna mais barato. Mais Exatamente. Fácil de É o volume, exatamente. É o volumoso mais barato que a gente tem acesso. Não tem outro volumoso que seja tão barato igual o capim, né? Só que para armazenar ele é melhor sempre enfenar, viu? Perfeito. Mais alguma dúvida, gente, em relação ao capim?
Pronto. Então, aqui vai uma dica para todo Ô, mundo, Luan, viu? o capim aí, Oi, ele pode chega a ter falar. uma média de quantos por cento de proteína? 13 a 15? Essa média, né? Não, De proteína depende do 24%. capim, viu, Márcio? É, É, de porque tem 15 A a uns que é gente mais só 24%. baixo. consegue. Depende muito do capim. Cada capim, ele tem uma Uma composição proteína. diferente de nível de proteína, entendeu? E a gente avaliar, saber se o capim está verde ou está maduro, influencia muito. Porque, vamos lá, vou dar uma dica aqui para vocês. O capim, quando ele está verde, a oferta de proteína está boa no pasto. Então, o que a gente precisa complementar para aproveitar essa proteína? Uma fonte de mineral. Então, é geralmente nesse período de cheia que o pessoal opta por suplemento mineral, certo? Quando o capim ele está maduro, não tem tanta disponibilidade de proteína assim para o animal, né? Então, é justamente nessa época que o pessoal passa a utilizar os proteinados, né? Que é basicamente um suplemento mineral proteico, né? Com a carga proteica que o animal necessita naquele momento para compensar o volumoso que ele tem ali disponível, ou seja, o capim mais maduro, certo? E aí o pessoal usa o proteinado até mais ou menos o capim seco, né? Numa proporção mais ou menos assim, certo? Mas na frente a gente vai ver um pouquinho aí a diferença aí dos suplementos para os proteinados. Pode continuar, Carla. Márcio, sua pergunta é importante e veja que nessas fotos aqui mostra a quantidade de proteína. O mais seco, no estado que o capim está mais seco, ele tem 15% de proteína. E quando ele está bem molhado, né? Que é no período das chuvas, ele tem 24% de proteína. Isso aí é que significa o momento certo da indicação do produto, né? Tem que conhecer o campo, o capim Isso. que o cliente tem lá. É por isso que a visita técnica influencia muito, né, Luan, nessa hora? Porque você vai estar lá Exatamente. vendo com os Exatamente. olhos o que o cliente necessita, né? Exatamente. Quando você chega na porteira que você bateu o olho, que vê que aquele capim, às vezes o pasto está passado, está pisado, está maduro, está verde, você já tem uma noção de como conversar com o seu cliente, né? Você Não é vai que você precisar não de um virá produto com mais especialista. proteína ou com menos, né? Isso aí depende muito do capim. Exatamente, Márcio. Exatamente. Show de bola. Isso mesmo. Isso aí. Então, dando continuidade, como a gente está falando de gado de corte e de leite, vocês precisam também entender que o leite ele contém uma quantidade de nutrientes. Então, por isso que a gente vai ter produtos que oferte, que melhore essa composição do leite, né, da vaca. Então, só o leite tem cerca de quase 90% de água, quase 13% de sólidos, 5% de lactose, né? 5% de gordura, entre 3 a 5%, quase 4% de proteína e o restante de vitaminas e minerais. Então, com base nisso, a gente formula um produto que vai melhorar, potencializar essa base nutricional desse leite. Porque se Sem a falar também que a gente Sem falar que a gente também conhecer um pouco dessa diferença ajuda, porque tem empresas que pagam, por exemplo, por qualidade no leite. Então, leites com com aumento no teor sólido, elas geralmente pagam bem melhor. É o caso da Betânia, é o caso da Maranguape, né? Dentre outras. É verdade. Para complementar isso, gente, o pessoal que trabalha com leite, né, vendendo leite, onde é que eles ganham? Né? No teor de gordura e proteína. Quanto mais ele é gordo, né, ele é nutritivo, vamos dizer assim. Então, por isso que as indústrias acabam pagando mais. Então, por isso que eles optam, alguns clientes, por darem às vacas aqueles produtos de valor agregado. E a gente tem isso, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a indústria, para fazer 1 quilo de queijo mussarela, ela gasta ali algo em torno de 10, 11 litros de leite, né? Se a gente conseguir, tem alguns produtores que já fazem isso, né? Eles já conseguem ali, com o próprio leite deles, dando uma melhorada na dieta, chegar ali a máxima ali de 8, 9 litros, né? Ou seja, para a indústria, esse leite, ele é mais valioso. Perfeito. Aí, gente, como vocês, né, a maioria de vocês, ou alguns já sabem, nós temos duas linhas, né? Que é a linha Mais e a linha Bomix. Então, é super importante a gente entrar com
com essa parte na apresentação para falar de aditivos que a gente utiliza, que está presente na composição da linha mais, que são ferramentas que vão otimizar a ingestão do capim. Então veja que por isso que é importante vocês entenderem um pouco essa dinâmica do capim, porque faz parte da alimentação desse animal. Então, quais são esses aditivos que são utilizados que tem na linha mais? Só tem na linha mais, que vão otimizar essa ingestão. É o ionóforos, que são os químicos, a ureia, a gente vai falar um pouco de cada um, e as leveduras. Então, esses compostos vai fazer o que no animal? Vai melhorar a síntese de proteína no rumen. Veja que o rumen é o local onde acontece, né, a mágica do animal, onde faz crescer, onde faz ele ter um bom processo digestivo. Potencializa também a produção de leite, melhora os teores de proteína e gordura do leite e diminui a ocorrência de distúrbios metabólicos como a acidose e timpanismo. Por que esse último item é importante? Quer falar, Luan? Pode falar. Quero sim, só para, exatamente, em relação ao último item aí, que ele diminui a ocorrência de acidose, né, que é basicamente quando o animal, às vezes dá uma diferença no leite, o pessoal reclama muito, é porque também usa núcleo sem ionóforo, né, e também diminui a questão do tipanismo. Para quem não sabe, tipanismo é quando a vaca ela tá com a barriga inchada, tá igual um balão. Então, se o camarada não furar a barriga para expulsar esse gás, né, que na verdade esse gás o tipanismo ele é provocado por um distúrbio metabólico, onde o organismo ele produz muito gás por conta do volumoso, né? E como é muito que não tem por onde sair, às vezes por conta do nem arrotando nem peidando, acaba inchando a barriga desse animal. Então, o produtor às vezes não tem outra opção a não ser furar essa barriga para expulsar esse gás e salvar o animal, porque se a barriga inchar muito, ele acaba apertando ali os órgãos, o coração, e esse animal vai de arrasta para cima, né? Essa questão do gás, gente, ele é produzido, é um processo que ocorre naturalmente com os ruminantes, porque faz parte do processo de fermentação que ocorre durante a digestão desse capim. Então, durante a sintetização das enzimas, né, onde tem os micro-organismos que fica ali quebrando a cadeia de carboidrato do vegetal, faz com que ocorra o processo de produção de gás. E aí, lá dentro do rumen, ele vai ficar com pH ácido. Então, por isso que é acidose, tá? E timpanismo por conta dessa presença desse gás. Então, eles têm dificuldades de liberar esse gás no processo de deglutição, de ruminação, né? Que eles ficam mastigando, engole, vomita, né? E engole de novo. Então, esse processo aí, nesse processo de colocar Chama de remoer. Como é? Como? Remoer. Esse processo de O remoer termo é remoer. O pessoal chama de isso. o gás tem que ser liberado. E se ele não tiver um bom processo digestivo, aí vai acontecer o que o Luan comentou. Então, por isso que a gente utiliza esses aditivos para otimizar esse processo de digestão. Então, os primeiros deles, né, são os ionóforos. Então, por isso que às vezes, gente, vocês trazem o rótulo do concorrente e diz, mas Carla, esse produto é mais barato. Concorre com o nosso, não concorre às vezes. Quando a gente vai olhar no rótulo, eles não têm, por exemplo, ionóforos, que o nosso da linha mais tem. É uma diferenciação porque vai justamente potencializar a produção de carne, a produção de leite. Porque qual é a função dele? Inibir o crescimento de micro-organismo do rumen, aumentando a performance desse animal. Como eu comentei com vocês, ele vai controlar o pH de lá do rumen, que muitas vezes vai causar a perda do apetite. Imagina a gente quando come a feijoada, ou quando come aquela comida pesada. A gente não fica com refluxo? A mesma coisa acontece com o animal, entendeu? Então, nesse processo de fermentação do rumen, o pH acaba diminuindo demais. E esse ionóforo vai facilitar, tornar esse pH mais neutro, justamente inibindo o crescimento desses micro-organismos
e aí vai facilitar esse processo de produção de leite e carne. É tão Exatamente. interessante. Ah, Exatamente. Cada ionóforo, ele funciona de uma maneira bem particular e todos aí vêm ajudar aí no ganho de peso, na melhor conversão alimentar, né? Alguns até em melhorar a questão de sanidade. Exemplo aí é a questão da monizina. Desses aí ela atua diretamente, todos, né? Na questão da seleção das bactérias metanogênicas, né? Que são as que produzem aí o gás metano, e quando ela mata essas bactérias, ela melhora a oferta de alimento para os outros micro-organismos presentes no rumen, certo? Sem falar também que a questão aí da salicina, para animal que está na fase de cria, ela é muito importante porque ela favorece o desenvolvimento do sistema digestivo, né? E também atua na questão do desenvolvimento de carcaça, de crescimento, certo? A lazolocida, que eu falo bastante aí para bezerro, né? Ela atua diretamente matando a eméria, que é a principal causadora de diarreias aí, que acomete muito aí os bezerros presentes aí nas vacarias, né? Uma coisa que chama a atenção é o seguinte: o pessoal tem o hábito de utilizar núcleo de vaca na alimentação do bezerro, e muito desses núcleos tem monenzina. Monenzina para animal jovem não é tão interessante, justamente porque a monenzina ela mata muitos micro-organismos na flora intestinal. E às vezes um bezerro que a gente está querendo que povoe, né, que ele tenha bastante micro-organismo para favorecer o desenvolvimento ruminal dele, é ruim. Por isso que a gente sempre recomenda o núcleo com lazolocida, né? Sem falar aí que a flavomicina, né, ela entra aí justamente para ajudar, né, os outros ionóforos, porque o que acontece? Monenzina em excesso, ela limita o consumo do animal. Então, a flavomicina consociada com a monenzina, a gente melhora muito a eficiência para animais de alta exigência, que comem muito, né? Porque uma coisa é uma vaca de 15 litros que come 10 quilos de silagem, outra coisa é um animal de 30 litros que come 20 quilos de silagem, entendeu? E temos, por último, aí a vixigemicina, que é muito utilizada em confinamento, né, que é como se fosse um antibiótico, que ajuda também no controle de alguns parasitas também gastrointestinais, entendeu? Na questão fisiológica, certo? Pode continuar, Carla. certo. Essa última frase, gente, eu gostaria de dar uma atenção, porque quando a gente fala em conversão alimentar, apesar de ser um termo, né, novo para vocês, para quem está trabalhando lá no campo, fazendo conta, né, Luan? Que Luan vai, na Exatamente. parte prática, mostrar para vocês. Que é Exatamente. justamente o cliente, ele tá interessado nessa porcentagem de conversão alimentar. Então, quando a gente diz que melhora 7%, 9%, isso está traduzindo o quê? Que o animal está ficando menos tempo no campo e, portanto, ele ganha mais rapidamente o peso e ele é abatido mais rapidamente. Isso é conta, né? É economia para o cliente. Então, se atentem a esses detalhes quando a gente tem um produto com esse objetivo. A ureia. Nós temos dois tipos de ureia, que é a ureia protegida e a ureia pecuária. Então, é difícil você ver nos rótulos dos concorrentes que eles trabalhem com a ureia protegida. Por quê? Aqui, qual é o papel da ureia? Fornecer nitrogênio não proteico na dieta para fazer com que esse animal ele cresça. Ele vai ter uma produção de proteína no rumen, né? É uma fonte mais econômica, mais Uhum, barata. Luan, quer complementar? uhum. Sim, a ureia ela é importante por conta do que acontece. Não é que ela tem proteína, ela tem um potencial proteico, né? Só os ruminantes conseguem fazer isso. E quando o ruminante ele ingere a ureia, né, no rumen dele, vai ocorrer aí um processo chamado de urease, onde esse nitrogênio basicamente vai ser convertido aí, né, em proteína, né, que aí basicamente é uma proteína aí de boa qualidade, né, e muito importante
principalmente na época de seca, né, que é quando o animal tá comendo muita fibra, né, muito alimento fibroso, muito volumoso fibroso. Então, ela ajuda a quebrar essa fibra e ter aí um melhor aproveitamento aí desse volumoso. Agora, por que protegida, gente? Por que não pecuária? Porque pecuária, ela é uma ureia mais barata, porque ela tem um efeito mais rápido dentro do organismo do animal. Ela só age ali por cerca de 2 a 3 horas. É que nem remédio. Não tem aqueles remédios que você tem que tomar 4, 6 vezes por dia? A eficácia dele é menor, né? Ele fica agindo no organismo menor. E tem aqueles remédios que duram mais o quê? 12 horas, 8 horas. Então, ele tem uma eficácia mais prolongada. Assim é a ureia protegida. Então, ele fica sintetizando ali a proteína no rumen por cerca de 12 horas. Então, por isso que é o Protiene que a gente usa. Ele é um produto muito mais caro em Sim, relação à sim, pecuária é verdade. normal, né? A ureia pecuária. E por isso, gente, que ele está Sim, dentro da linha mais. Você não vai ver a ureia protegida, aí Luan sim. pode me corrigir, né? Você não vai ver na linha Uhum, Bomix. Você vai ver na linha Então, Bomix a pecuária. sim. Não é isso? Pode falar, Anderson. beleza. Assim, a gente tá falando de ureia, porque eu trabalhei um tempo atrás com produto agrícola, né? Ureia agrícola. Sim. Aí tinha a ureia agrícola, a gente tinha também, trabalhava com ureia pecuária, e tinha a ureia protegida nesse caso, né? Que no caso do agrícola nosso era com Boricob, né? Boricob que fazia essa proteção Certo. para reduzir o efeito da urease, né? Nesse caso aí, da Hum, ureia protegida da Vitra, nossa, que a gente trabalha, é porque eu acredito que seja assim, né? Porque assim, no caso, o organismo do animal não vai absorver totalmente aquele efeito, aquela liberação imediata que tem no caso da ureia protegida, ou da ureia pecuária, né? Então, assim, Exato. com o efeito da exatamente, ureia Anderson, protegida, exatamente. com o efeito Você da está ureia protegida, certíssimo. ela vai estar liberando o nitrogênio gradativamente, porque assim, é igual a gente com um prato de comida. A gente não come aquele prato de comida todo de uma vez só, a gente vai comendo aos pouquinhos, né? Exato. Até para absorver os nutrientes. Exatamente. Só para complementar, Anderson, a diferença das duas ureias é o seguinte: se você usar a ureia comum, a pecuária, em teoria, você já está perdendo 50% dessa ureia que vai para o sangue e vai para a urina, certo? Quando a gente opta pela ureia protegida, a gente já tem um ganho de eficiência, porque essa ureia ela já não se perde nem na urina nem no sangue. Então é como se a gente não pode falar 100%, né? Mas é como se a gente aproveitasse aí 100%. Sem falar que o maior tempo, né, dela presente no organismo do animal favorece com que as bactérias elas aproveitem melhor, né, essa síntese proteica, certo? Sem ter o perigo da intoxicação, Perfeito. Isso mesmo. né, Luan? Oi, Luan. com a ureia, certo? Luan falhou. Se você falou alguma coisa depois de intoxicação, eu não te ouvi. Estão me escutando? Agora sim. Estão me escutando? Agora sim. Pronto. Depois de intoxicação, Pronto, eu então acho que Aqui não é tem só uma. ok, aqui é vamos ok. voltar. Pronto, então só recapitulando, né? Quando a gente usa a ureia, né, comum, né, ou a pecuária na dieta do animal, em teoria, a gente já perde 50% dessa ureia que ela vai para a urina ou para o sangue, né? E ainda tem o perigo da intoxicação. Quando a gente opta pela ureia protegida, a gente já não tem esse perigo e tem esse ganho de eficiência, que é como se a gente aproveitasse aí 100% dessa ureia, que ela nem vai nem para o sangue, nem para a urina, certo? E pelo fato dela ficar um tempo maior presente no organismo do animal, a gente já tem aí uma melhora, né, da disponibilidade dessa proteína para assim, para os micro-organismos aí presentes aí no rumen, no aparelho digestivo do animal, certo? Vamos lá. Por fim, gente, dos aditivos que a gente tem, que vai potencializar esse processo digestivo, né, do capim, a gente tem as leveduras, que
as que mais se adequam para esse processo, né, de benefícios é a Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, elas são culturas microbianas vivas, que são chamadas probióticos, que elas vão promover o quê? O ganho de peso, o aumento de produção de leite, justamente porque elas vão melhorar a digestão das fibras. E se ela melhorar a digestão das fibras, o animal vai ter um melhor aproveitamento desses nutrientes que fazem parte da dieta. Sem falar que, como elas são encapsuladas, né, Carla? Aham. Elas conseguem, em boa parte delas aí, não para o rumen, mas sim para a parte, se eu não me engano, para o abomaso, né, que faz aí a digestão química no aparelho de gestão química aí dos nutrientes, né? E aí, essas leveduras presentes nesse estômago químico, elas são muito melhor aproveitadas porque são proteínas aí microbianas, certo? Então, excelente, excepcional. Juan, Oi, pode falar. no caso da levedura, normalmente é mais utilizado para gado de leite, né? Pagar de leite também pode ser utilizado aí para bezerro, né? Bezerro de corte, fase de recria também pode utilizar, entendeu? Porque no caso da levedura, o maior resultado dele na produção de leite. E ganho de peso. Ganho de peso E também? ganho de peso. Exatamente, porque parte dessa levedura, ela se torna proteína microbiana. Por isso que ela dá uma síntese maior em ganho de peso e também eficiência em questão de produção de leite, né? Então, pessoal, qual seria o principal objetivo da pecuária, né? Então, assim, de forma bem rápida, acelerar o processo de abate. Então, assim, é terminar boi num ciclo mais curto, é evitar que esses animais durem muito tempo na fazenda, evitar que esses animais ainda estejam na fazenda na estação da seca seguinte, porque assim vai economizar tempo e pastagem. Então, ó, de uma etapa para outra, por exemplo, da cria para recria, né? Existem aí um objetivo a ser conquistado de ganho em torno de 4 meses. Eu não sei se isso na prática funciona, viu, Luan? Depois vai me dizer. E na fase de recria para terminação, cerca de 3 meses. É isso mesmo? Na prática, a gente vê isso aí muito raramente, viu? É difícil, muito difícil a gente ver isso. Isso aqui foi montado por Dr. Marcelo, tá? Pegando o gancho em termos da objetividade da pecuária. Então, se acelerar o processo de ganho de peso e você encurtar o ciclo produtivo do boi, a gente fez uma continha aqui. Se o boi, na verdade, né, o bezerro, ele tiver um ganho diário de peso de mais ou menos 150 gramas, quanto mais ou menos isso vai representar em economia, né, por boi, por aquele cliente, né? Então a gente fez uma continha aí. Se é por dia, em 30 dias, o animal vai ter um ganho mensal de quanto? 4,5 kg. Ô, Carla, Ah, volta um slide aí, Carla, que eu acho que eu pulou as fases, né? eu achei que você não queria Isso. falar. Pronto. Que é importante para, não sei se vocês já estão habituados, né, no meio da pecuária, a entender quais são as fases de cria, recria e engorda, né? Porque a gente tem produto para todas essas fases, né? Mas é importante a gente entender aonde cada uma começa, onde cada uma termina, né? Só para a gente ficar antenado, certo, pessoal? Então vamos lá. Quando o animal ele nasce, né, o período de desmama dele vai ali em torno ali de 7 a 9 meses de vida, né? A gente espera um animal sempre na faixa ali de 7 arrobas, né, 210 quilos, para ele ser desmamado. Notem que essa fase, ela vai durar ali em torno de 6 a 8 meses ali da idade do animal, né, que é a fase de cria.
a fase de vida, perdão. A fase de recria, ela já passa ali de 7 arrobas, né? E mais ou menos ali quando o animal está com 14 arrobas, né? Essa idade aí, ela vai variar em torno aí de 8 a 36 meses, né? Certo? E essa duração aí varia aí de 12 meses a 14 meses. Ou seja, então quer dizer que um animal aí na faixa aí de 1 ano e 2 meses, ele já está nessa fase de recria, com 14 arrobas. Às vezes eu encontro muito produtor aí no campo que tem animal aí de 2 anos e ainda está com 10 arrobas. Para vocês acreditarem, né? Caramba. Então, para vocês terem uma noção, é basicamente assim que acontece. A última fase, que é a fase de engorda, né, que é a chamada fase de acabamento. Então, o animal, quando ele sai dessa fase de 14, 15 arrobas, ele já está formado, ele já está com a estrutura óssea dele formado, os órgãos dele já estão no lugar. Então, o que a gente quer desse animal? Músculo, carne, né? Para a gente vir a abater esse animal e ter ali a compensação pela carne, não pelos ossos, entendeu, gente? Então, é justamente nessa fase que a gente dá um acabamento nesse animal, que a duração média aí é de 120, né, 140 dias, né, que é a fase de terminação aí nos acabamentos, que aí dá um total aí, né, a vida do animal aí de 18 meses, né, se a gente fizer essas contas aí nos dedos. Então, às vezes um animal aí de 2 anos, o cara tá achando que tá, nossa, tô ganhando dinheiro, mas ele não sabe, né? Quanto dinheiro ele tá perdendo, por conta, às vezes, de não fazer uma cria bem feita, né? Uma recria bem feita, ou também uma engorda, um bom trabalho de acabamento. Certo, pessoal? Alguém tem dúvida? Quer falar aquilo, ó? Não, vou deixar você, pode falar. Gosto de ouvir você falando, viu? Pronto. Então, gente, ó, aqui é mais ou menos um resumozinho do que Luan comentou no slide anterior. Aqui a gente está simulando um bom acabamento na fase de bezerro lá, que seria o quê? Cria, Luan? Isso, exatamente. Pronto. Então, assim, quanto no final a gente considerar aí um ciclo, né? No ano, quanto é que o cliente ele vai ganhar, né, por O esse animal bezerro? que cria, A gente imaginando exatamente. que ele tem um ganho de peso ali por dia de 150 gramas. Então veja que é um desafio importante. Então se a gente for fazer ali uma continha lá por 30 dias, o animal ele vai ter um ganho mensal aí de 4,5 kg, né? 4,5 kg Em um mês. em um mês. Imagina isso no Uhum. ano. A gente pega isso aí e multiplica por 12. Então, esse animal aí, ele já teve um ganho de 55 quilos. Se a gente divide por 30, 30 é arroba peso vivo, viu? Só hum, porque tem arroba 15 quilos, mas é peso morto. 30 é peso vivo. Quando você ai, pegar um animal pesado e vivo, quer saber quantas arrobas ele tem, divide por 30. Então, foi os 55 dividido por 30, que deu 1,82 arrobas aí. certo. Pode complementar o resto aí, Lu. Uma arroba custa R$ 300. Então, Certo. multiplicado por 1,833, cada boi está saindo uma economia. Dá mais ou Custou, menos. né? R$ 550. Exatamente. Então, essa Exatamente. Ou conta, seja, é um gente, ganho, né? isso é um ganho. Que ele vai ganhar na carne que ele obteve, né? Desse ganho diário. Então, essa conta aqui não é que a gente quer que vocês façam isso lá no campo, mas é para vocês terem uma noção de quanto isso representa de ganho por cada animal, né? Daí você multiplica aí por quantos animais que ele tem lá na criação deles, né? Por isso que a gente investe tanto em tecnologia dentro da linha mais. Exatamente, exatamente. Exatamente. E geralmente essa fase de recria é onde o ganho é bem melhor, porque o animal come menos. A gente pode fazer um trabalho tranquilo aí com o proteico, com o núcleo cresce mais, né? Com esse animal aí de 7 até 10 arrobas aí com o núcleo cresce mais. Ele vai consumir uma média aí de 1 grama por quilo de peso vivo, né? O que dá aí em torno, se o animal ele tiver
200 quilos, né? Vai ser aí basicamente 200 gramas por dia, né? Ganho de 150, a gente pode até chegar aí algo em torno de 180, 190 gramas, certo? Nossa, Imagina aí o que a gente pode ganhar em um ano, né? tô bom. São as estratégias que a gente pode utilizar, né, para fazer um trabalho. Exatamente. Então, gente, quando a gente fala de bovino de corte, por exemplo, ou até de vaca mesmo, o que é que a gente faz? O que é que se faz necessário para obter esse ganho, né? Além da estratégia da nutrição. Claro que a genética influencia, a qualidade do pasto que a gente viu, né? E a suplementação adequada. Luan quer complementar? Exatamente, né? Algo que a gente vê muito hoje no campo, né? Geralmente o pessoal fazer o contrário, né? O cara quer como entrar na atividade leiteira, em vez de ele procurar fazer uma comida, né? Que é ver a qualidade do pasto que ele tem disponível, ele já quer ir logo para a genética, melhorar esses animais. E às vezes a exigência de uma vaca de 15 litros não é a mesma de uma vaca de 10 litros, né? Sem falar que também, se ele não fizer uma correta oferta de volumoso, não adianta ele dar uma suplementação adequada, até porque ele não vai ter os benefícios dessa suplementação. Que foi aí o caso que a gente viu lá na propriedade de seu do prefeito de Momento, o nome, não foi Mari? Mari, tá online, deu um sinal de vida. Ela tá parecendo que tá aí, né, Luan? Basicamente, o Mas ela tá aí? que aconteceu lá? O prefeito de o prefeito de Massa, com as vacas, né, comprou 300 vacas, né, botou numa área de pastagem muito grande, muito extensa, vaca com a média de 20 litros, 22 litros, né, e começou a tirar o leite desses animais, só que aí são animais que não podem ficar andando, né, vaca com esse produção de leite, ela tem que ficar deitadinha, tem que receber comida na boca, e aí ele teve todo um prejuízo porque não se planejou em questão de manejo de pasto, né, produção de volumoso. Então, ele fez o trabalho ao contrário. Então, por isso que é importante a gente sempre orientar nossos clientes como é que está a qualidade do pasto dele, como é que está a qualidade do volumoso, porque a partir disso a gente entra numa suplementação e Específica, né? alinha o raciocínio com Tá cortando, Luan. ele no objetivo da genética, certo? Pronto, perfeito. Exatamente. Pode continuar, Carla. Então vamos lá. Vamos conhecer essa suplementação, né, de bovinos em pasto. Aqui a gente chama atenção para o seguinte: como a gente tem duas linhas, né, a linha mais e a linha Bom Mix, aqui é interessante que vocês, é o que Luan, na verdade é complementar o que Luan comentou. Não basta só o animal consumir a forrageira combinada com o sal, porque tem muito disso, gente. A gente vê muito concorrente aí que é diluir um produto não sei quanto de sal, né? Para fazer com que esse animal também tenha um complemento com as forragens. Então, por si, só por isso, ele não vai suprir a necessidade básica de nutrientes dos bovinos, entendeu? Porque a maioria das pastagens, a gente viu, apresenta baixa quantidade de mineral, principalmente o fósforo. E esse sal branco, ele não é suficiente para suplementar essa deficiência. Porque todos os animais, assim como a gente, ser humano, a gente precisa de minerais para o nosso organismo. A gente precisa de proteína, a gente precisa de energia. Então, nesse tipo de alimentação, não vai fornecer o que eles precisam. Então, por isso que a gente precisa de uma exigência nutricional muito maior, principalmente nessa fase de engorda, para as vacas gestantes e também em lactação, porque vai necessitar dessa alta demanda de nutrientes. Aí, Luan, aqui só para vocês conhecerem a diferença que eu comentei, né, da linha Bomix, porque a maioria de vocês chamam de sal mineral,
né? Porque justamente dentro da composição dele não vai esses aditivos, né? Que são essas ferramentas de otimização do capim. É uma coisa bastante específica para suprir a necessidade básica do animal. E nós temos do outro lado a linha mais, que é uma linha mais completa, complexa, de valor agregado, onde tem todos esses componentes que a gente comentou na apresentação. Então, por isso que a gente chama de acelerador de ganho de peso. Então, tudo que a gente comentou, a ureia protegida, os ionóforos, as leveduras, alguns tipos de minerais como o cromo, todos eles vão ser aceleradores de ganho de peso. Aí, por exemplo, aí, Luan, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa diferença, por exemplo, do Foz Turbo que a gente tem e do Foz Bove, porque ambos têm o mesmo objetivo, porém os dois têm um nível nutricional diferente e têm preços, vamos dizer assim, próximos, né? De venda. Luan? Exatamente. Vocês estão conseguindo Aqui me é ouvir ok, direitinho, velho. gente? Ok. Estão conseguindo me ouvir direito? A internet minha tá horrível, tá falhando. O cara falando aí, falhando pra caramba. Na gravação. Aqui deu umas picotadas também, viu? Na hora que o cara falou. Porque nessa parte aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque são diferenças sutis, mas que os resultados dão resultados completamente diferentes para o animal, certo? Então vamos lá. Nós temos dois produtos aqui, né, que é o Fosbov 40 e o nosso Tá cortando, Luan. Agora tá cortando. Fostur Agora tá cortando. 40. É 1 quilo de sal para 1 quilo de mineral. Estamos escutando agora? Agora sim. Melhorou? Sim. Tá melhor, gente? Tá. Tá, né? Pronto. Tá. Então, como eu estava falando, são dois produtos, né, que são diluídos em sal branco, 1 quilo de mineral para 1 quilo de sal branco, só que com algumas diferenças sutis e o preço, né, parecido. Primeira coisa que a gente pode notar, se vocês acompanharem, né, é a questão da proteína bruta, que se a gente pegar aqui no Fosbov 40 não tem, mas ela já está presente no nosso Fosturbo, certo? E se não está presente... O NNP que só para complementar. Se não não está presente... certo, ela não tem no Fosbov 40. Luan, só para complementar essa questão da proteína bruta, porque é importante eles fazerem a correlação com a ureia. Porque qual é a fonte de proteína? Se não está presente... produto? Oi? Possivelmente eles Sim. não têm ureia, né? Exatamente. Aí o que acontece? Não tem no Fosbov, ou seja, e também não tem o NDT, que são nutrientes digestíveis totais. Não tem esses nutrientes, né, que basicamente compõem aí também a parte proteica, até porque parte dessa proteína aí, ela é perdida no rumen, ela vai ser mais absorvida na flora microbiana, né, na parte microbiana, no estômago químico do ruminante. Então, não tem no Fosbov, mas tem no nosso. Então, só nessa diferença a gente já pode notar que o Fosbov 40 só tem mineral. Sem falar que se a gente descer, né, se vocês notarem, vão ter alguns minerais em excesso aí no Fosbov 40. E no nosso vão ter um pouco menor, certo? Mas se vocês olharem aqui embaixo, levedura, né? Levedura não tem no Fosbov 40, mas tem no nosso, certo? Sem falar que a salicina, que eu havia comentado para vocês, que é um ionóforo, ela já tem no nosso produto. Ou seja, o nosso produto, ele traz um benefício melhor para o animal do que o Fosbov 40, certo? Por conta justamente de ter proteína, né, e ionóforo, certo, pessoal? E levedura, né? E o cromo. Então, aí o diferencial é a levedura, né?
A proteína, né? Sim. E o que mais, Luan? E o cromo? E o O cromo, cromo no nosso exatamente. é mais alto. O cromo, Uhum. pessoal, é o que deixa o pelo do animal liso, viu? Beleza? Aí tem muitos de vocês que chegam para mim, mas Carla, olha o teor de minerais do concorrente, é maior do que o nosso. Mas justifica o benefício? Não, porque o que é que o enxofre, o que é que o magnésio, o que é que o ferro, o zinco, o manganês, esses minerais eles vão fazer uma diferença em termos de ganho de peso? Nenhuma, entendeu? É isso que Sem, vocês fa precisam sem estar falar que atentos. Sem falar que mineral, né, se não tiver um ionóforo para ajudar na digestão, ele se perde, né, no processo de fermentação, viu? Só para deixar um parêntese aí. Então, é importante ter um mecanismo de melhorar a absorção, viu? Não é porque tem muito mineral que é o melhor, certo? E agora a facilidade é que ele está na embalagem de 1 quilo, né? Aí se torna o custo mais em conta para o cliente, né? O Fosturbo? O importante é Não, você ter falado, Márcio. O Faustão não tá não, Oi? cara? não, Cor- não, não. O que é que acontece? A gente quer preservar essa qualidade que o Fosturbo tem e a gente elaborou um outro produto similar ao que tem na concorrência, entendeu? Uhum. E aí a gente vai, que é o Turbo Mix Sac. Ele tem levedura, Ah, ele tem levedura, ele tem uma composição bacana. Seu Marcelo não deixou igual Vai do ser, concorrente que não tem nada. Seu Marcelo ele entendi. pensa diferente. Vai ser 1 quilo para 1 quilo Um ou um quilo para quilo para vinte e mais de 1 quilo? cinco, 1 quilo para vinte e De cinco. sal, né? Isso. Pronto, excelente, excelente, então. A gente vai Show de bola. lançar aí semana que vem. Melhor do que eu pensava, viu, gente? Porque esses esse, produtos que a gente vê aí, gente, 1 quilo para 50 de sal, 1 quilo para 25 de sal, basicamente o que eles contêm aí é calcário bastante, né? Fósforo bem pouco, alguns têm até um nível alto de fósforo, selênio quase nada, certo? Cromo, alguns não tem nada de cromo, se tiver alguma coisinha, então não é que eles fazem mágica, entendeu? Sem falar que o pessoal associa muito a questão do suplemento mineral a carrapato, que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque o carrapato, como todo inseto, ele tem ciclo de vida. Então, tem um período que o inseto ele se aloja no corpo do animal, né, principalmente a fêmea, com o intuito de ingerir o sangue, copular, e aí ela cai desse animal para ela depositar os ovos. Então, às vezes, é um período que coincide o cara estar usando um sal e ele achar que foi o sal que acabou com o carrapato dele. Entendeu, gente? Até porque a gente não pode produzir produto voltado para a nutrição, né, com medicamento na composição para atuar como inseticida. Não é verdade, Carla? Isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal, aí o que, é que a gente o que, é que a gente fez, na verdade, para tornar o exemplo melhor? Em termos de produtos, que a gente tem uma variedade, né? E que a gente tem benefícios semelhantes. Porque assim, o mineral mais recriadensado é um outro produto que a gente pode estar utilizando com o mesmo benefício, mas ele tem uma dinâmica de uso diferente. Então, Luan, se quiser complementar, fica à vontade, que é a sua área. Pronto. O mineral recria adensado, pessoal, ele é voltado mais, como o nome já diz, recria, né? Para o animal desmamado até a fase de engorda propriamente dita, ou a fase de recria, certo? Então, ele é um produto mais completo, né? A diferença dele para os dois é que ele vai ter tudo em excesso. A única coisa que ele não vai conter mesmo aqui é a levedura, porque também o animal, na fase de recria, não vai precisar tanto, né, nesse produto. Só que é para aquele camarada que quer fazer uma boa recria, certo? E ele é de pronto uso, né, Luan? Essa é a Ele é de diferença pronto principal. uso, verdade, sem falar que isso facilita muito a mão de obra do camarada, né? Então, o produto de pronto uso é show de bola. Perfeito. A gente vai falar mais dele na frente, viu, gente?
Então, gente, deu para notar quais são as vantagens em relação ao outro? Eu acho que ficou claro, né? Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso aqui são as continhas que normalmente deve ser feito. Ô, Carla, você tá gravando aí o treinamento, né? Tô sim. Pronto, valeu. Essas continhas do preço final de venda para o produtor, desliga, fecha o áudio aí, Márcio, por favor. Javiana. Essa continha que normalmente Luan faz lá na frente do cliente é interessante, porque é isso que a gente precisa tornar visível, né, para ele. Quanto de economia vai trazer para o cliente, apesar de diluído em 50 quilos, por exemplo, né, de sal, ou um outro que é de pronto uso. Veja que no final das contas, o que é melhor para o produtor? Um de pronto uso, que vai sair quase o mesmo preço do Fosbov, por exemplo, que ele vai ter que preparar diluindo em sal, ou do Fos Turbo, que mesmo diluindo, ele vai ter uma performance no animal muito interessante, com um preço bem menor em relação aos outros dois. Então, se Luan quiser complementar essas continhas, de Não, forma tranquilo, pode bem passar para rápida. frente. Não, tranquilo, pode passar. Então, é esse custo-benefício que ele é feito no campo, entendeu, pessoal? Mas assim, aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, eu preciso fazer essas contas lá no cliente? Na minha visão, né, aí Luan, se quiser complementar que está no campo, mas você complementa, Luan. Mas assim, na minha visão, eu acredito que vocês não precisem fazer conta. Mas só vocês, já sabendo distinguir a rotulagem, o que é que um tem de melhor em relação ao outro, e aí você dizendo, olha, um é de pronto uso, os outros dois, no final de contas, se você diluir em sal, porque ali, gente, é uma conta que você faz. Qual o preço do sal? Mais qual é o preço do produto? E aí você chega ao Exatamente. resultado final, né? Pula pro Porque, Mineral Recria, só para eu fazer aqui um. Não, pode passar para frente. Pula o Fos Turbo. Aí, pronto. Ó, gente, vamos lá. Em relação à conta, como é que eu faço? Eu geralmente divido o preço do saco por quilo e faço uma base de quanto mais ou menos vai ser o consumo para cada animal, né, de acordo com a fase dele. Então, o mineral recria adensado, ele é meia grama por quilo de peso vivo, né, que o animal vai estar ingerindo. Então, se o animal ele tiver ali 200 quilos, por dia ele vai ingerir ali 100 gramas, certo? Então, você já sabendo disso, lógico, você não vai saber quanto o animal pesa, você tem que botar o cliente para lhe dar uma base. Seu João, qual é a base de peso do seu garrote? Ah, Luan, tem 200 quilos. Beleza, então é 100 gramas por quilo de peso vivo, né? Que aí é onde eu pego lá o preço, né, do mineral recria adensado, hoje ele deve estar aí na faixa de R$ 182, certo? Dividido por 25 quilos, o quilo dele sai aí na faixa de 7,28. Eu divido esse quilo por 10, né? Porque cada 100 gramas vai ser um custo aí de 72 centavos por dia, né? Para cada animal. Aí você pega um camarada que às vezes está gastando, está fazendo proteinado, né? Aonde ele pega aí, basicamente, né, 1 quilo de milho, né? Aí bota mais ou menos uns dois. cortou Luan. Luan? Não Oi, conseguimos gente, te estamos ouvir, não. escutando? Agora Estamos sim. escutando? Agora. Pronto. Aqui é ok, aqui é ok. Ok, né? Pronto. Tô ouvindo aí, tô ouvindo. Aí a gente pega geralmente, né, um camarada aí que está usando o Fosbov, né? O Fosbov na fase de cria, que às vezes ele pega aí 200 reais o saco de 25 quilos, né? Ou seja, o quilo desse Fosbov vai custar R$ 8. Se a gente dividir o Fosbov, né, por
10 vai dar aí mais ou menos 80 centavos, mas lembre-se, ele é 1 para 1, né? Então, vão ser 80 centavos, o quilo do sal aí deve ser aí mais ou menos R$ 12 e algo em pouco, né? torno de R$ 12, né? Mas vamos dizer aí que aumente aí 90 centavos, para 90 centavos, de 80 para 90 centavos a despesa aí desse cliente. Então, é algo que chama a atenção, né? Beleza, pessoal? Aqui, gente, é só para mostrar. E é geralmente aonde? E é geralmente aonde Beleza. eu consigo argumentar muito melhor com o cliente, né? Sem ir para a questão de preço, entendeu? Por isso, gente, que é importante vocês começar a ter na rotina de vocês a presença de Luan. Porque Luan, ele vai começar a trazer, né, isso. Gente, desliga o áudio, por favor. Porque Luan vai trazer um argumento diferente do que normalmente vocês estão acostumados. Porque vender a linha mais não é fácil, eu sei disso. É mais realmente para quem é técnico. Mas de tanto vocês verem Luan, né, trabalhando junto com vocês, vocês vão ter a dinâmica um pouco parecida, né? Porque veja que eles têm similaridades em funções. Então, ó, Foz Turbo tem benefícios idênticos ao mineral mais recria adensado. E só vão ter o que? A forma de uso de preparo diferente, certo? Luan, pode continuar. Não cresce mais 30. Certo. Então vamos lá. Aí, além dos suplementos, a gente também traz aí, né, os proteicos, né, de baixo consumo, que é o caso aí do Cresce Mais 30. Nós temos o Cresce Mais 25, o Cresce Mais 30 e o Cresce Mais 40. Né? Em relação ao Cresce Mais 30, a estimativa de consumo dele é 1 grama por quilo de peso vivo. Esse produto, a gente trabalha com ele quando o capim desse cliente já está começando a secar, certo, pessoal? Então, quando o capim do camarada já está começando a secar, a gente já trabalha com esse proteinado, que é mais ou menos aí 1 grama por quilo de peso vivo, e a gente espera um ganho de peso, né? O animal consumindo a quantidade que ele precisa por dia, algo em torno aí de 200 gramas, né, por dia. Só que a gente não vai falar que é 200 gramas, a gente tem que falar que é 150, viu, gente? Porque imagina aí se você prometer que o animal vai ganhar 200, 150 e o animal ganhar 200. É bom, né? Agora imagine se você prometer 200 e o animal ganhar 150. E aí? Então a gente tem sempre... Ele não pode ficar prometendo muito também, não. Ótimo. Pronto, aí nós temos aí o núcleo cresce mais. O núcleo cresce mais é para o camarada que quer fazer a mistura, porque ele tem a opção de comprar pronto, que aí no caso pode ser o 25, 30 ou 40, ou ele pode comprar o núcleo cresce mais, que aí no caso ele vai fazer a mistura, né, de acordo com a qualidade do capim. Então, quando o capim do camarada está verde, geralmente a gente faz na proporção de 70 de milho, né, para 30 de núcleo, que aí fica mais ou menos um proteinado com 20, 22 de proteína, né? Que aí para esse animal é excelente. Conforme o capim do camarada vai secando, a gente entende que o nível de proteína e a qualidade do capim vai baixando, então o animal ele precisa de uma fonte de proteína para fazer justamente essa compensação. Aí é onde a gente desce para mais ou menos 60, 40 de núcleo, e a gente vai até quando o camarada está sem pasto nenhum, ou está muito na seca na bucha, que é 50 de milho para 50 de núcleo. Notem que esse produto só deve ser misturado com milho, então fica um valor agregado melhor. Sem falar que, além do milho, o camarada pode misturar com sorgo. A gente tem uma diferençazinha aí na questão da energia, mas dá certo o camarada, em vez de usar o milho, usar o sorgo para fazer a mistura com esse núcleo. Porque o sorgo, comparado ao milho, ele tem um valor econômico muito melhor.
Então, vocês vão ter clientes aí que só usam sorgo hoje. Aí você, tem um produto aqui que pode ser misturado somente com sorgo. Certo, pessoal? Dúvida? Então, vamos lá. Agora, vamos entrar na parte de suplemento mineral, né? Que aí a gente vai ter o P60, o P40, P60 e o P75, né? Que é basicamente os suplementos prontos para uso para os bovinos da linha Bomix. O P40, ele é recomendado para o gado de corte. Camarada que quer dar um sal barato, né? Sem investir muito na questão de um proteinado ou um suplemento proteico, ele vai no P40. Ele só vai ter mesmo os minerais, certo? O P60 já tem um nível de fósforo maior. Notem que 40, 60 e 75 é nível de fósforo. Ele vai ter um nível de fósforo menor, né? Composição também. Ele já é indicado, né, para as novilhas e vacas secas, certo? Para a questão de cio, melhoramento de cio, né? Que o camarada reclama, que a vaca dele fica voltando cio. E às vezes ele não dá um suplemento adequado. Ele dá muita forragem, mas não dá um suplemento, certo? E aí temos o P75, que ele é muito legal para as vacas que estão em lactação, estão tirando leite. Porque, às vezes, o núcleo por si só não vai atender a exigência de mineral dessa vaca. Então, a gente geralmente leva o P75 para esse cliente. Pode passar, Carla.